Quantas vezes o preconceito cega as pessoas a ponto de não enxergarem quem realmente está à sua frente? Quantas oportunidades perdemos de exercer a humanidade básica porque deixamos que estereótipos falem mais alto que a compaixão? O aeroporto internacional John F. Kennedy fervilhava com sua energia típica de domingo à tarde. Anúncios ecoavam pelos corredores em múltiplos idiomas. Carrinhos de bagagem cortavam o espaço entre passageiros apressados e o aroma de café misturado ao som de conversas criava aquela sinfonia urbana única dos grandes terminais. No portão 42A, o voo Aerolux 1247, com destino a Los Angeles, se preparava para o embarque. Era uma aeronave da frota premium da companhia, conhecida por seu atendimento de excelência e clientela seleta. As primeiras classes custavam o equivalente ao salário anual de muitas pessoas, mas para alguns era apenas mais uma segunda-feira voando para casa. Sofia Andrade, de apenas 9 anos, caminhava pelo corredor do aeroporto, segurando firme a mão de sua babá, Consuela. A menina usava um vestido azul marinho simples, mas de boa qualidade, tênis brancos impecáveis e carregava uma mochila pequena com um unicórnio estampado. Seus cabelos crespos estavam presos em 2 tranças adornadas com laços coloridos, e seus olhos grandes observavam tudo ao redor com a curiosidade natural da infância. Papai disse que o avião é bem grande, murmurou Sofia para Consuela, que sorriu carinhosamente. Sim, mija, e você vai sentar na parte mais confortável. Seu pai sempre cuida para que você tenha o melhor. O que Sofia não sabia era que o melhor não se resumia apenas ao assento. Marcos Andrade, seu pai, havia construído um império no setor de aviação ao longo de 2 décadas. Começou como mecânico em uma pequena oficina de manutenção aeronáutica. Estudou engenharia à noite enquanto trabalhava durante o dia e gradualmente expandiu seus negócios até se tornar proprietário da Aerolux Airlines, uma empresa que hoje transportava mais de 10 milhões de passageiros por ano e possuía uma frota de 180 aeronaves. Marcos estava em uma reunião de emergência em Londres, resolvendo questões contratuais que poderiam afetar rotas internacionais da empresa. Sofia voava sozinha, acompanhada por Consuela, pela 3ª vez na vida. Aos 9 anos, ela já conhecia mais países que muitos adultos, mas ainda mantinha aquela inocência que fazia ver beleza em pequenos detalhes. O embarque começou. Primeira classe primeiro, como sempre. Consuela mostrou os bilhetes na porta de embarque. A funcionária da companhia, uma mulher jovem de cabelos louros presos em um coque perfeito, olhou os documentos com atenção excessiva. Primeira classe, assento 2A e 2B, confirmou. Mas seu olhar percorreu Sofia da cabeça aos pés de forma discreta, porém perceptível. Obrigada, disse Consuela em inglês carregado de sotaque. Elas caminharam pela ponte de embarque. Sofia olhava pela janela, observando os aviões estacionados na pista como se fossem gigantes adormecidos. Dentro da aeronave, a primeira coisa que chamava a atenção era o luxo. Assentos de couro bege que se convertiam em camas, espaço amplo entre as fileiras, iluminação suave e um silêncio que contrastava com o movimento agitado da classe econômica. A comissária-chefe Ellen Morrison, de 45 anos, supervisionava os preparativos para a decolagem. 20 anos de experiência na aviação, sempre orgulhosa de trabalhar na Aerolux, a companhia que oferecia excelência em cada detalhe, como dizia o slogan corporativo que ela repetia com convicção. Helen observou Sofia e Consuela se acomodando nos assentos 2A e 2B. Suas sobrancelhas se franziram quase imperceptivelmente. Boa tarde, disse Helen se aproximando. Posso verificar seus bilhetes, por favor? Consuela entregou os documentos novamente. Helen examinou cada detalhe, verificou os nomes, conferiu os assentos. Está tudo certo, disse, mas o tom não transmitia cordialidade. Sofia sorriu para ela. Oi, este avião é muito bonito. Helen forçou um sorriso rápido e se afastou.
Nos minutos seguintes, Helen observou discretamente a dupla. Notou a mochila simples de Sofia, os tênis que, embora limpos, não eram de marca reconhecível, o vestido sem etiquetas de grife visíveis. Seus olhos treinados em décadas atendendo multimilionários e celebridades detectavam sinais de status ou a ausência deles. Durante o briefing de segurança, Sofia prestava atenção absoluta, apontando para os coletes salva-vidas e fazendo perguntas baixinho para Consuela. Sua empolgação era genuína, sem aquela pose entediada comum entre crianças acostumadas ao luxo extremo. "Ela é adorável", comentou James, um dos comissários mais novos da equipe. Helen murmurou. "Vamos ver se os bilhetes não foram conseguidos de alguma forma especial." James a olhou confuso. O sistema confirmou tudo. "Sistemas podem ser burlados", Helen retrucou. 20 anos neste trabalho me ensinaram a reconhecer certas situações. O avião decolou sem problemas. Nova York se transformou em um mosaico de luzes que gradualmente desapareceu entre as nuvens. Sofia estava encostada na janela, maravilhada, desenhando formas nas nuvens imaginárias. Passados 40 minutos de voo, o serviço de bordo começou. A primeira classe da Aerolux era famosa por suas refeições assinadas por chefes renomados e pelo atendimento personalizado. "O que a senhorita gostaria para jantar?" perguntou James a Sofia, mostrando o cardápio com ilustrações coloridas. "Posso escolher qualquer coisa?" Sofia perguntou com os olhos brilhando. "Claro! Tudo foi feito especialmente para vocês." Ela escolheu frango grelhado com purê de batatas. Consuela pediu salmão. Helen se aproximou durante o serviço, carregando uma bandeja, mas seu comportamento estava diferente. Mais observadora, mais crítica. "A refeição das crianças está incluída na tarifa da primeira classe", disse Helen para James, alto o suficiente para Consuela ouvir. "Claro", James respondeu sem entender a observação. "Apenas confirmando. Às vezes pessoas tentam se aproveitar de situações especiais." Consuela fingiu não ouvir, mas Sofia percebeu a tensão no ar. Depois do jantar, Sofia começou a sentir frio. O sistema de ar-condicionado da aeronave estava funcionando em capacidade total e a menina, acostumada ao calor de Los Angeles, começou a tremer ligeiramente. "Consuela, estou com frio", murmurou ela. "Vou pedir um cobertor para você, Mija." Consuela chamou James, que imediatamente trouxe 2 cobertores macios e aquecidos. "Aqui estão", disse ele sorrindo. "Se precisarem de algo mais, é só chamar." Sofia se aninharam sob o cobertor azul marinho com o logo dourado da Aerolux bordado. Estava quente e confortável. 15 minutos depois, Helen apareceu. "Desculpe", disse ela, dirigindo-se diretamente a Consuela. "Mas esses cobertores são exclusivos para passageiros da primeira classe." Consuela a olhou confusa. "Mas nós estamos na primeira classe." "Eu sei que vocês estão sentadas aqui", Helen disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mas esses cobertores são de uso restrito. Temos outros disponíveis que são mais adequados." "Adequados para quê?" Consuela perguntou, sua voz contendo um toque de irritação. "Para a situação", Helen respondeu vagamente. Sofia observava a conversa sem entender completamente, mas sentindo que algo estava errado. James, que ouvia a conversa da cozinha, se aproximou. "Qual é o problema?" perguntou ele. "Estou apenas seguindo o protocolo", Helen disse. "Temos diferentes categorias de amenidades." "Helen, elas são passageiras da primeira classe. Podem usar qualquer cobertor que oferecemos." "James, você é novo aqui. Eu conheço os protocolos melhor que ninguém." A tensão estava aumentando. Outros passageiros começaram a notar a discussão sussurrada, mas carregada de hostilidade. Helen estendeu a mão para pegar o cobertor de Sofia. "Menina, você pode usar este aqui", disse, oferecendo um cobertor mais simples, cinza, sem bordados. Sofia olhou para o cobertor cinza, depois para o azul marinho que estava usando e, finalmente, para Helen.
Mas por que tenho que trocar? Perguntou com a honestidade típica das crianças. Este está quentinho. Porque Helen hesitou. Porque é o regulamento. Foi nesse momento que Consuela decidiu interferir de forma mais direta. Senhora, nós pagamos por primeira classe. Sofia tem direito a tudo que é oferecido aqui. Vocês pagaram? Helen perguntou com um tom carregado de dúvida. O que você quer dizer com isso? Consuela retrucou, sua voz subindo levemente. Estou apenas perguntando se vocês compraram as passagens ou se foram gentilmente cedidas. O silêncio se espalhou pela cabine. Os passageiros próximos agora olhavam abertamente para a situação. James interfere. Helen, isso é inapropriado. Eu estou fazendo meu trabalho. Helen respondeu. Protegendo os interesses da companhia e garantindo que nossos verdadeiros clientes premium recebam o tratamento adequado. Consuela ficou em pé. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de indignação contida. Verdadeiros clientes? Repetiu ela. O que exatamente você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou observando inconsistências. Que inconsistências? Helen olhou para Sofia, depois para Consuela, como se fosse óbvio. Uma criança, com essa aparência, em primeira classe, sem um responsável adulto adequado. Vocês entendem que isso levanta questões. O silêncio que se seguiu foi denso como concreto. Sofia, mesmo com 9 anos, entendeu perfeitamente o que estava sendo dito. Suas bochechas escureceram, não de vergonha, mas de uma tristeza profunda que criança nenhuma deveria sentir. Consuela respirou fundo. 20 anos cuidando de Sofia. 20 anos sendo tratada como família pela empresa Andrade. E agora isso. Questões sobre o que exatamente? Consuela perguntou, sua voz agora firme como aço. Olhem para vocês, Helen disse, perdendo completamente o controle profissional. Olhem para seus roupas, seus acessórios. Isso não é perfil de primeira classe da Aerolux. Foi quando James interfere definitivamente. Helen, pare! Agora! Não vou parar. Helen respondeu. Não vou fingir que não vejo o que está acontecendo aqui. Essas pessoas não pertencem à primeira classe e eu não vou permitir que abusem da hospitalidade da nossa companhia. Sofia começou a chorar silenciosamente. Consuela se levantou completamente e falou com uma voz que carregava décadas de dignidade. Sofia, querida, pegue seu celular, ligue para seu pai. A menina, com as mãos trêmulas, pegou um iPhone da mochila. Era um modelo recente, mas tinha uma capinha simples com desenhos infantis. Papai? Sofia falou baixinho quando a ligação completou. Do outro lado da linha, em Londres, Marcos Andrade interrompeu uma reunião de board internacional ao ouvir a voz embargada da filha. Sofia? O que aconteceu, meu amor? Você está bem? Papai? A voz dela quebrou. A moça do avião disse que eu não posso usar o cobertor bonito porque eu não pareço com as outras pessoas. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 3 segundos. 3 segundos que mudaram tudo. Sofia, meu amor, me passa o telefone para a comissária, por favor. A menina estendeu o telefone para Helen, que hesitou antes de pegar. Alô? Disse Helen, tentando recuperar o tom profissional. Com quem estou falando? A voz do outro lado era calma, mas carregava uma autoridade inconfundível. Helen Morrison, comissária-chefe do voo Aerolux 1247. Senhora Morrison, meu nome é Marcos Andrade. Sofia é minha filha. Helen franziu a testa. O nome lhe soava familiar, mas não conseguiu situar onde havia ouvido. Senhor Andrade, eu estava apenas seguindo protocolos de segurança. Protocolos de segurança que envolvem questionar o direito de uma criança usar um cobertor? Senhor, havia inconsistências que precisavam ser esclarecidas. Que inconsistências, exatamente? Helen percebeu que estava pisando em terreno perigoso, mas foi longe demais para recuar.
A aparência da menina e da acompanhante não condiz com o perfil típico dos nossos passageiros de primeira classe. O silêncio do outro lado se estendeu. Helen podia ouvir vozes ao fundo, pessoas falando rapidamente em inglês. Senhora Morrison, Marcus disse finalmente. A senhora tem conhecimento de quem é o proprietário da Aerolux Airlines? Helen gelou. Sim, senhor. O senhor Marcus Andrade? Exato. E agora me diga, qual é o nome da minha filha? As mãos de Helen começaram a tremer. Mas Sofia Andrade. Isso mesmo, a criança de 9 anos que a senhora acabou de discriminar, humilhar e recusar atendimento adequado é minha filha. E eu sou o proprietário da companhia aérea em que a senhora trabalha. Helen sentiu o chão se abrir sob seus pés. O telefone quase escorregou de suas mãos. Ao redor dela, os passageiros que ouviam a conversa começaram a sussurrar entre si. Senhor Andrade, eu não sabia. A senhora não sabia porque decidiu julgar uma criança pela cor da pele e pela simplicidade das roupas, em vez de tratá-la com a dignidade humana básica que qualquer pessoa merece, independente de quem seja. Helen tentou falar, mas as palavras não saíam. Senhor Andrade, por favor, foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, senhora Morrison. Foi discriminação racial contra uma criança. Contra a minha filha. A cabine estava em silêncio absoluto. Até o ruído dos motores parecia ter diminuído. Eu quero que a senhora saiba, Marcus continuou, que esta conversa está sendo gravada, que eu tenho advogados a caminho do aeroporto de Los Angeles e que a partir deste momento a senhora está demitida da Aerolux Airlines. Helen sentia as pernas bambas. Senhor Andrade, por favor, eu tenho 20 anos de carreira e em 20 anos a senhora nunca aprendeu que dignidade humana não tem cor, classe social ou código de vestimenta. Marcus respirou fundo antes de continuar. Mas mais importante que sua demissão, senhora Morrison, é a lição que minha filha está aprendendo neste momento. Ela está aprendendo que existem pessoas no mundo que vão julgá-la pela cor da pele antes de conhecê-la como pessoa. E ela está aprendendo que quando isso acontecer, ela deve manter a dignidade, buscar apoio e nunca, jamais, aceitar ser tratada como menos do que é. Helen não conseguia parar de tremer. Me devolva o telefone para minha filha, por favor. Com mãos trêmulas, Helen devolveu o aparelho para Sofia. Papai, meu amor, eu sinto muito pelo que aconteceu. A moça não tinha o direito de te tratar assim. Está tudo bem, papai. Consuela está aqui comigo. Eu sei, meu amor. E você foi muito corajosa. Agora eu quero que você use o cobertor mais bonito que encontrar naquele avião, está bem? Sofia sorriu pela primeira vez em meia hora. Posso usar o azul com o desenho dourado? Você pode usar todos os cobertores que quiser, princesa. E se alguém disser alguma coisa, você pede para falarem comigo. Quando a ligação terminou, Helen ainda estava parada no meio do corredor, petrificada. James se aproximou dela. Helen, ele começou. Eu não sabia, ela murmurou. Como eu poderia saber? Esse é o ponto. James respondeu gentilmente. Não deveria importar quem ela é. Uma criança é uma criança. Se você chegou até aqui nesta história e está refletindo sobre como nossos preconceitos podem cegar nossa humanidade, considere se inscrever em nosso canal. Histórias como esta nos lembram da importância de tratar cada pessoa com dignidade, independente de aparências ou suposições. Nos 40 minutos restantes do voo, a atmosfera na primeira classe mudou completamente. Helen foi substituída por outro comissário e Sofia recebeu atenção especial de toda a tripulação. Não porque era filha do dono da companhia, mas porque era uma criança que havia sido injustamente tratada. Um dos passageiros, um senhor idoso que presenciou toda a situação, se aproximou de Sofia. Desculpe, menina, disse ele. Meu nome é Robert. E eu queria te dizer que você foi muito corajosa. Obrigada,
Sofia respondeu timidamente. Posso te contar um segredo? Robert continuou. Quando eu era da sua idade, também passei por situações parecidas. Às vezes, as pessoas fazem julgamentos errados sobre nós. Por que elas fazem isso? Sofia perguntou. Robert pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que é porque algumas pessoas têm medo do que não conhecem, mas o importante é nunca deixar que isso mude quem você é por dentro. Sofia sorriu. Meu pai sempre diz que sou especial. Seu pai está certo. E você sabe por quê? Não porque ele tem dinheiro ou uma empresa, mas porque você é uma pessoa boa. Quando o avião pousou em Los Angeles, Sofia estava animada novamente. A tristeza inicial havia se transformado em uma compreensão precoce, mas importante, sobre o mundo. Marcos Andrade esperava no portão de desembarque. Quando viu Sofia correndo em sua direção, ajoelhou-se para recebê-la em um abraço longo. Como está, meu amor? Estou bem, papai. Consuela cuidou de mim. Marcos olhou para Consuela e acenou respeitosamente. Obrigado por protegê-la. Sempre, Sr. Andrade. Nos dias seguintes, a história repercutiu interna e externamente. Helen Morrison foi formalmente demitida, mas Marcos tomou uma decisão inesperada. Em vez de apenas puni-la, ele criou um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários da Aerolux. Não quero apenas punir ignorância, ele explicou em uma reunião com diretores. Quero transformá-la em educação. Helen, por sua vez, após a demissão e reflexão profunda sobre suas ações, procurou Marcos pessoalmente. Ela queria se desculpar diretamente com Sofia. O encontro aconteceu no escritório principal da Aerolux, com Sofia sentada ao lado do pai. Sofia, Helen disse, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Eu quero te pedir desculpas pelo que fiz. Não havia nenhuma justificativa para te tratar daquela maneira. Sofia a olhou com seriedade, além de seus 9 anos. Por que você fez aquilo? Perguntou. Helen respirou fundo. Porque eu deixei meus preconceitos falarem mais alto que minha humanidade. E isso foi muito errado. Você vai fazer isso de novo? Sofia perguntou. Nunca mais, Helen respondeu. Prometo. Sofia estendeu a mão pequena para Helen. Tudo bem. Pessoas cometem erros às vezes. 6 meses depois, Helen estava trabalhando em uma organização sem fins lucrativos, focada em educação sobre diversidade racial. Marcos havia lhe oferecido uma segunda chance, não na Aerolux, mas financiando sua transição para um trabalho onde ela pudesse fazer a diferença de forma positiva. Sofia, agora com 10 anos, ainda viajava regularmente, mas sempre acompanhada da história que a tornou mais consciente sobre injustiças sociais. Ela começou a participar de programas escolares sobre tolerância e inclusão, compartilhando sua experiência de forma adequada para sua idade. Em uma de suas apresentações na escola, Sofia disse algo que virou citação inspiracional nos corredores da instituição. Às vezes, as pessoas nos julgam por nossa aparência antes de conhecerem nosso coração. Mas isso diz mais sobre elas do que sobre nós. A Aerolux implementou mudanças significativas em suas políticas corporativas. Além do treinamento obrigatório sobre diversidade, a empresa criou um canal direto para denúncias de discriminação e estabeleceu parcerias com organizações que promovem inclusão racial. Marcos transformou a experiência dolorosa da filha em uma oportunidade de mudança sistemática. Não era sobre vingança, mas sobre criar um mundo onde outras crianças como Sofia não precisassem passar pelo mesmo constrangimento. A lição mais profunda da história não está apenas na injustiça sofrida, mas na resposta construtiva que se seguiu. Sofia aprendeu que pode enfrentar discriminação com dignidade. Helen aprendeu que preconceitos podem ser desfeitos através da educação e do contato humano real. E Marcos demonstrou que posições de poder devem ser usadas para criar mudanças positivas.
não apenas para punir. No primeiro aniversário do incidente, Sofia escreveu uma carta que Marcos guardou emoldurada em seu escritório. Papai, lembra daquela vez no avião quando a moça foi má comigo? Eu estava pensando que talvez ela nunca teve amigos como eu. Talvez se ela tivesse conhecido mais pessoas diferentes, ela não teria agido daquele jeito. Eu espero que agora ela tenha aprendido que todas as pessoas são especiais, não importa como elas parecem por fora. Amor, Sofia. A sabedoria infantil muitas vezes carrega verdades que adultos levam anos para compreender. Sofia havia capturado a essência da transformação. Discriminação geralmente nasce da falta de contato humano real e pode ser curada através da educação e da empatia genuína. 2 anos depois, a Aerolux se tornou referência na indústria de aviação por suas políticas de inclusão. A empresa implementou programas de diversidade que serviam de modelo para outras companhias aéreas. E Sofia, agora com 11 anos, ocasionalmente participava de eventos corporativos falando sobre tolerância de uma perspectiva jovem e autêntica. A história nos lembra que dignidade humana não é um privilégio que alguns merecem e outros não. É um direito universal que deve ser respeitado independentemente de cor, idade, aparência ou status social. E quando esse direito é violado, nossa resposta define não apenas quem somos, mas o tipo de mundo que estamos construindo para as próximas gerações. A transformação real acontece quando movemos além da indignação justificada para a ação construtiva. Quando usamos momentos de injustiça como catalisadores para mudanças sistemáticas que beneficiam não apenas as vítimas diretas, mas toda a sociedade. Se histórias como a de Sofia te fazem refletir sobre a importância de tratarmos cada pessoa com dignidade e respeito, independente de aparências ou suposições, considere se inscrever em nosso canal. Continuamos trazendo narrativas que nos lembram da nossa humanidade compartilhada e do poder transformador que cada um de nós possui quando escolhe agir com justiça e compaixão. Porque no final das contas, a verdadeira medida de uma sociedade não está em sua riqueza ou tecnologia, mas em como trata seus membros mais vulneráveis. E uma criança de 9 anos nunca deveria ter que provar seu direito à dignidade básica.